Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Alegria para mim, meus irmãos, estar aqui mais uma vez nessa linda igreja, por que não dizer nessa linda cidade também, né? Eu não conhecia Santa Cruz do Rio Pardo, passei a conhecer por causa de vocês, né? Vindo aqui nessa cidade, nos eventos que os irmãos fazem aqui, e tem chamado muito a nossa atenção a dedicação dos irmãos. Quero parabenizar o pastor Gedaías, nossa irmã Rosana, um prazer muito grande, esse casal muito especial para nós. Já estiveram ali em Garça e eu não esqueço o dia que ele foi ali no meu aniversário e pregou sobre: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Ficou marcado no coração da nossa igreja. Um prazer também rever aqui pastor Walter, e sempre que pode também estar ali conosco em Garça, já cooperou algumas vezes conosco ali. Também o pastor Tiago nunca foi em Garça, esse já não gosta muito de nós, mas é um prazer também revê-lo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 15. Atos, capítulo 9. Eu não sou tão animado como o vosso pastor, mas a gente vai assim esquentando aos poucos, sabe? Eu até perguntei para ele: de onde o senhor herdou toda essa energia, né? Então é um prazer ver o Eliel, a sua namorada. Sempre que podemos também estamos juntos. Noiva, olha, ó, que lindo isso aí. Capítulo 9, versículo de número 15, o texto diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Abra também sua Bíblia em Atos, capítulo de número 13 agora. Capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 2, 1 e 2. Amém? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, mas também havia alguns doutores, mestres. A saber, Barnabé, que era o pastor da igreja, pastor presidente, que nem o pastor Gedaías aqui, nosso chefe. Também, além de Barnabé, estava Simeão, chamado Níger, o negro, e Lúcio de Cirene, Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, ou em alguma outra versão, criado com Herodes, em alguma outra versão vai dizer procurador de Herodes, o tetrarca, vírgula, e aí, e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Por gentileza, irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Eu gosto muito desse versículo do capítulo 2, versículo 11 de Cantares, porque esse versículo ele é uma visão profética de um clamor do Messias, que conclama o povo de Deus, quando diz: esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. E ele vai dizer: o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho de um veado. Ele já vem reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem.
E vem, porque eis que o inverno já passou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Queridos, e dentro dessa temática sobre o tempo de cantar chegou, eu não lembro, está ali, o inverno vai passar, Deus transformará a estação da dor em estação de celebração. Eu estou meditando muito em discipulado, em jornada de crescimento, crescimento de maturidade, crescimento de igreja. E lendo essa passagem aqui, a vida do apóstolo Paulo, aqui também com o nome dele, no caso aqui grego, né, que é de origem hebraica, o nome Saul, que tem o nome transliterado para o grego Saulo, mas o nome dele vem a ser conhecido como Paulo, porque era o nome da cidadania dele romana, né, pequeno. Mas desde sua conversão, a jornada que ele teve e as estações de crescimento, as estações, por que não dizer alguns desertos ou invernos que Paulo passou, e que é comum a cada um de nós passarmos. Então eu li propositalmente o texto do versículo 15 que fala da promessa. Fala do quê? Quando Deus fala a Ananias, diz: este é um vaso escolhido. Porém, do cumprimento, ou da promessa até o cumprimento, que é lá a segunda leitura, o capítulo 13, quando o próprio Espírito Santo fala aqui diretamente, o próprio Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Aqui se cumpre a profecia, aqui se cumpre a promessa. Porém, amados, o que nós não conseguimos lidar bem é com essa espera entre a promessa e o cumprimento dela. Porque neste caso aqui do apóstolo Paulo foram 13 anos para o vaso escolhido ser escolhido de verdade, para o vaso escolhido começar o ministério de verdade. E isto vale para todas as áreas da vida. Você recebe uma profecia em relação à sua vida secular, profissional, sua empresa, seu negócio. E às vezes neste período de campanha, às vezes não, com certeza, muitas palavras proféticas foram liberadas deste altar. E talvez você está pensando que é para a semana que vem. Só que toda promessa passa pelo prazo ou período do tempo. E o que faz a diferença é saber esperar o momento do cumprimento da promessa. É crer, receber, aguardar, confiar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência. Em quem? No Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar é uma coisa, esperar com paciência é outra coisa. Agora, nesta jornada de crescimento, nessas estações da vida de Paulo, ou por que não dizer Saulo, nós encontramos o progresso desde sua conversão até a sua missão. Eu disse o quê? Desde sua até a sua missão. Na conversão, ele recebe a promessa de um dia Deus usar ele como um vaso escolhido, como alguém especial, um homem especial na mão de Deus, um homem estratégico. A palavra escolhido aqui, vaso, se refere a uma arma secreta de Deus. Deus tinha esse propósito na vida dele, mas por que demorar? Pois bem, irmãos, Saulo
passou por algumas estações. Repita comigo: conversão, consolidação, diga assim, perseguição, que é provação, não é? Diga assim, maturação e missão. São processos que a gente passa. Por exemplo, para o pastor Gedaías estar aqui hoje, eu conheço o pastor Gedaías há pouco tempo, mas eu sei que na vida dele, da nossa irmã Rosana, tem um histórico, tem processos. E o processo é tão doloroso que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de abandonar tudo, porque o inverno não tem uma estação certa. Depois do inverno já vem a primavera. Não, parece que depois de um inverno vem outro inverno. Inverno é período de seca, inverno é período de dor, inverno é período de sofrimento, de isolamento. No inverno seu celular não toca, no inverno ninguém te liga, no inverno ninguém cita você, te marca em nada nas suas redes sociais. No inverno parece que você está abandonado. Porém, sempre Deus tem uma porta de escape. Eu disse que sempre Deus tem uma porta de escape. Deus vai levantar alguém para fazer você passar este deserto. Ei, porque eu estou dizendo, levanta a mão que eu quero profetizar a palavra na sua vida. Porque o choro, viu meu irmão, minha irmã, ele pode durar, às vezes nem dura, mas ele pode durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Ei, o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Você pode dar um glória a Deus, receber esta palavra. Ei, vocês estão cheios de bênçãos sendo liberadas sobre a vida de vocês. Então tome posse disso em nome de Jesus. Paulo vai ser considerado para nós, depois de Jesus, o maior apóstolo, o maior exemplo de vida cristã. O missionário, o teólogo, o evangelista, o pastor, o implantador de igreja, o líder, o discipulador, o homem de Deus, o Paulo, o lutador pela verdade, o amante das almas. Mas para ele chegar nesse nível, houve processos. Para você chegar no nível que Deus quer, Ele tem processo. E processos são provas, e provas a gente precisa ser o quê? Aprovado. Se não for aprovado, a gente volta de novo na prova. Irmão, vocês estão aqui? Diga assim comigo: todo inverno tem dia para começar e dia para terminar. O tempo do inverno muitas vezes tem a ver conosco. É porque quando você hoje tem progressão continuada, não se reprova mais. Mas na minha época, irmão, era um desespero. Não sei na sua época. A gente tinha que fechar, senão ia ter que cursar novamente a 8ª série, a 7ª série. E ficava lá grandão no meio dos pequenos. Mas tinha que fazer isso. E Deus, com Ele, não tem progressão continuada. Se você reprovar, vai ter que fazer de novo. Ei, o inverno, vocês estão sendo preparados nessa campanha para suportarem os invernos da vida, fiel, na presença de Deus. Ei, olhando para Jesus. Nós, irmãos, estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas que caminharam pela fé. Então vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? O autor e consumador da nossa fé. Jesus é fiel. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é grande. Jesus é forte. Jesus é santo. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. A renovação para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus não trabalha com pressa. Deus não trabalha com pressa.
Ele pode ter pressa que algo aconteça, mas na sua vida, na minha vida, no moldar, no trabalhar, ele não tem pressa. Se o vaso quebrar, ele faz de novo. E eu disse, se o vaso quebrou, importante é estar aqui, irmão, na mão do oleiro. Quem está na mão do oleiro aqui? Eita, bendito seja o nome do Senhor. Ele faz de novo. Ele não esmaga a cana trilhada. Ele não apaga o pavio que fumega. Não, ele conhece a sua estrutura, ele sabe que você é pó. Ele tem injeção de ânimo, ele tem unção para ser derramada na sua vida, ele tem graça para te dar. Ele quer te levantar hoje para você sair daqui pronto para viver as estações da vida sem desanimar, sem abandonar o barco. Estão comigo? Feita a introdução, eu quero falar sobre as estações ou jornadas na vida do cristão. A primeira estação chama no caminho. É a estação que é o lugar da nossa conversão. Esta mensagem é para aqueles que encontraram o Senhor no caminho. Esta mensagem não serve para quem não teve um encontro com Jesus. Tudo começa com a conversão. Atos, capítulo 9, versículo de número 3 diz assim: e indo Saulo no caminho. Repita comigo, no caminho. Irmãos, eu não tenho dúvida que a maioria de nós, talvez 100%, já passamos por essa estação. Essa estação é tudo. Esta estação, eu passei por ela com 13 anos de idade. Nesta estação nós encontramos o Cristo vivo. Nesta estação nós temos o encontro no nosso caminho com o verdadeiro Deus. E tudo muda. A visão muda. O coração muda. Os pensamentos mudam. A expectativa muda. A força muda. Quando você encontra com o Cristo vivo. Eu vim de uma religião criado onde o Cristo que eu adorava, eu carregava ele. Mas o dia que eu encontrei no caminho, nessa estação, o Cristo vivo, a minha vida foi transformada. Irmãos, só pode viver essas estações aquele que já se encontrou com Jesus, aquele que nasceu de novo. Quem não nasce de novo não vê o reino. Tem gente, irmão, convencida, mas não é convertida. Converter é virar para Ele, é olhar para Ele, é contemplar somente a Ele, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos purificou, o grande eu sou, o Cristo vivo, a verdade e a vida, a raiz de Jessé. Ei, eu estou aqui com graça para profetizar a força, o poder, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Será que dá para você levantar a mão e dar glória a Jesus? Saulo inspirando ameaça com carta para ir para Damasco no caminho. É cercado. No caminho, a conversão. No caminho, tudo se transforma. Do alto, vai para o chão. Da arrogância, vai para a simplicidade. Da independência, vai para a dependência. Da exaltação, vai para a humilhação. Ele foi para o chão. Quem encontra com Jesus tem que ir para o chão. Eu desconfio da salvação daqueles que dizem assim: eu já era bonzinho, eu nem precisava aceitar Jesus. Não, a salvação é para aquele que reconhece: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor. E para esses, levanta a mão que eu quero profetizar: aquele que está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram. Faz assim com a mão. E tudo se fez novo na sua vida. Em nome de Jesus. Eu estou vendo um rapaz de garça ali. Será que é isso mesmo? Olha aqui, rapaz. Tem um menino de garça aqui, pastor. Verdade. E ele não era gerente lá em Garça, então aqui é. Rapaz, aqui abençoa mesmo, hein, velho? Glória a Deus. Jesus é a luz que cega a nossa visão de mundo. Quem olha para Jesus tem a visão restaurada. Quem olha para Jesus tem a visão transformada. Quem olha para Jesus tem a visão mudada. Na estrada de perseguição, Paulo foi surpreendido pela luz da salvação. A luz da salvação. Quem encontrou Jesus aqui? Então diga assim: eu encontrei Jesus, meu tesouro, minha esperança, minha alegria. Oh, glória a Deus. Converter é mudar de rota. Converter é mudar de Senhor. Converter é receber o Espírito Santo de Deus na vida. E nós que somos pentecostais, é receber também, posteriormente, ou mesmo no mesmo ato, o poder do Espírito Santo, o revestimento, o falar em línguas estranhas. Qual que é a primeira estação? O caminho. Vamos para a segunda. Segunda estação, a casa de Judas. Esse Judas aqui, pelo amor de Deus, não é o Iscariotes, não. É um discípulo de Damasco. Quando ele cai, que o Senhor se revela a ele, ele diz: quem é, Senhor? O Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus está dizendo: você só vai sofrer. Se você continuar lutando contra mim, você só vai sofrer. E ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? Já se converteu. E o Senhor diz: levanta e vai à rua chamada direita. Entra na cidade, que será dito o que vai fazer, o que vai acontecer com você. Interessante, irmãos, que tem gente que pensa assim: eu não preciso de homem, só de Jesus. Jesus, quando chama Paulo, quando Paulo tem um encontro com ele, Jesus disse: ele está cego, levanta, entra na cidade, que lá os irmãos vão falar para você o que você tem que fazer. A gente precisa um do outro. Não tem conversão, não tem discipulado, não tem consolidação sem igreja. Não dá para ser crente sozinho. O Senhor delegou isso aos discípulos. O Senhor disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Discípulo não nasce pronto. Discípulo a gente tem que fazer. Embora a igreja parou de fazer discípulo em muitos lugares, mas discípulo é a igreja que faz. O Senhor disse para ele: entra na cidade. Segunda estação na vida de um crente, casa de Judas. O que é a casa de Judas, pastor? Local de consolidação. Casa de Judas é o local onde tem que esconder o novo convertido, para Satanás não matar. Casa de Judas é o local onde o novo convertido cego não sabe como andar. Deus envia alguém para cuidar dele. Casa de Judas, irmãos, é lugar de provisão de Deus para um Saulo que tudo mudou na sua vida. Está cego, sem saber o que fazer. Deus preparou uma casa para ele. Ei, a igreja de hoje está passando por muitos invernos, porque a gente deixou de fazer o que Jesus mandou fazer, discípulo. E para fazer discípulo tem que consolidar. Consolidar é cuidar. A gente, irmão, faz festa, coloca o número lá. Olha, 20 pessoas aceitaram Jesus no sábado, 30 no domingo. Chega no batismo, quantos nós temos? Quanto nós temos? Já tem uma pesquisa aqui no Brasil, irmãos, cada 10 pessoas que aceitam Jesus, eu vou falar de 100, cada 100 pessoas que aceitam Jesus, apenas 20 vão para o batismo. E pode dizer: mas que não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não, irmão, teve. O que faltou foi uma casa de Judas para que ele fosse consolidado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo ou não?
Irmãos, Deus gosta de cuidar daqueles que cuidam das coisas dele. Deus chamou esta igreja para nós conquistarmos esta cidade. Deus chamou você para ganhar esta cidade para Jesus. Deus não tem outro plano, Ele conta contigo. E enquanto você não acorda, o deserto vai vir, o inverno vai passar na sua vida. Porque tem muito crente, irmão, escondendo talento. Mas precisamos de uma casa de Judas. Qual que é a segunda estação? Casa de Judas. Ele entra na casa de Judas. Diz a Bíblia que ele fica 3 dias. Quantos dias? 3 dias sem comer, sem beber e cego. Mas o versículo 10 diz que havia um discípulo. Tem discípulo aqui não? Está cheio de crente, né? Mas discípulo não tem muito não. Porque discípulo obedece o mestre. Discípulo tem compromisso com aquilo que o mestre manda. Discípulo tem vida no altar. Discípulo ama o que o mestre ama e abomina o que o mestre abomina. Tinha um discípulo em Damasco chamado Ananias. O nome Ananias significa aquele que tem graça de Deus, ou graciosamente dado por Deus. A gente precisa, irmãos, de discípulos cheios da graça de Deus. E o Senhor disse a Ananias: Ananias. E discípulo, quando o Senhor chama, o que ele fala? Na hora: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: vai até a rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um varão chamado Saulo de Tarso. Eis que ele já viu você chegando lá. Meu Deus do céu. Ele está cego, mas eu já dei visão para ele. Porque antes de Deus falar com Ananias, Deus mostrou Ananias para Saulo. Sabe por quê? Deus já tinha certeza que Ananias ia topar. Deus já tinha certeza que Ananias ia topar. Casa de Judas precisa de Ananias para consolidar, irmãos. Sabe, irmãos, já tem pesquisa pronta sobre isso. Sabe quanto tempo nós podemos perder um novo convertido? É 24 horas. 24 horas sem contato, irmão, a gente perde 80%. Eu fiz questão de colocar isso aqui. Está aqui ainda, né? Eu fiz questão de colocar isso aqui. Esse ano Deus me levou na Colômbia e nós ficamos lá. Isso aqui é de lá. 50 anos da igreja, da obra missionária de Cúcuta, pastor José Satiro. E lá, irmão, quando aceita Jesus, já sai da igreja com um livrinho, pastor Walter. Já sai da igreja, do culto, com um discipulador. E já pergunta para o novo convertido: que hora você dorme? Porque antes de você dormir hoje, eu vou chamar você no WhatsApp, no vídeo. Homem discipula homem, mulher, mulher. Que a gente vai fazer o primeiro devocional. No outro dia, 6 horas da manhã, telefone tocando novamente, é o discipulador. Vamos fazer o segundo devocional. Seu primeiro dia com Cristo. Parabéns, você nasceu de novo. Sua vida está em Cristo. Meio-dia, devocional. 6 da tarde, devocional. À noite, temos terminando a primeira noite com Cristo. 3 dias assim. No 4º dia, o novo convertido é recebido na igreja com alegria, irmãos. 3 dias. Quantos dias Paulo ficou na casa de Judas? 3 dias. Neste processo da casa de Judas de consolidação, nós só temos 3 dias. E Deus disse: vai, Ananias. E ele diz: eis-me aqui. E o Senhor diz: vai lá, procura Saulo. Ele diz: Saulo, posso falar uma coisa, Senhor? Pode falar. Muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito, Senhor. E o Senhor deixou ele falar. Interessante, irmão, deixou ele falar. Mas o versículo 11, e disse, depois que ele falou tudo, já fez muito mal, já prendeu, está aqui em Damasco com carta para prender. E o Senhor disse: não, pode falar, Ananias, eu estou te ouvindo. Só que não é mais o que você pensa. Mudou. Olha ali. E disse o Senhor a Ananias, versículo 11: levanta e vai. O 11, né? Mas tem mais. Passa lá o 12.
13, 14, 15. Aí, pronto, 15. Olha o que foi a resposta de Deus para ele. Qual que foi a resposta? Vocês estão comigo aqui? Qual que foi a resposta? Vai. Olha para o seu irmão falar. Só vai, irmão. Só vai. Vai, porque este é, para mim, um vaso escolhido. Ele é, para mim, um vaso escolhido. Irmãos, a estação da consolidação, versículo 16. E lhe mostrarei o quanto há de padecer por mim. 17. E Ananias foi, entrou na casa. Saulo está aí? Tá lá no quarto orando. Ih, mas está ruim, 3 dias já sem comer, sem nada. Ele quer falar comigo, ele está me esperando. E entrou na casa, e impondo as mãos, disse: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou para que voltes a ver. E impondo as mãos sobre ele, disse: e seja cheio do Espírito Santo. Versículo seguinte: e logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando foi batizado. Pronto, irmão. Segunda estação na vida de Saulo, a estação da consolidação. Às vezes o problema está aqui. Não fomos bem consolidados, não fomos bem cuidados. Quando eu aceitei Jesus com 13 anos de idade, um presbítero, morávamos no sítio aqui na região da Venda Seca, próximo a Garça, fazenda. No outro dia o presbítero estava lá na nossa casa, já visitando a gente, dizendo: olha, agora vocês têm que buscar o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, nós fomos bem ensinados. O que está acontecendo? Por que será que a gente se perde no caminho? A gente deixa de fazer o que Deus mandou a gente fazer. E eu estou dando só essa introdução para os irmãos entenderem que o processo vem na nossa vida, que o deserto vem. E muitas vezes o deserto vem porque a gente não está fazendo o que Ele mandou a gente fazer. E às vezes, irmãos, muitas pessoas naufragam no deserto ou no inverno da vida. Por quê? Porque infelizmente, irmão, não teve uma boa consolidação. Casa de Judas é local de acolhimento. Repita comigo: acolhimento. Diga assim: é local de milagre. Diga assim: é local de libertação. E aí, irmão, vem para a terceira estação. A estação da sinagoga de Damasco. Primeira estação qual que é? Caminho. Segunda estação? Terceira estação, sinagoga de Damasco. Essa estação, versículo 20, vai dizer que depois dele comer, no 19, ele se fortaleceu, e no 20, e logo na sinagoga pregava a Jesus. E este era o Filho de Deus. A estação da sinagoga de Damasco é o lugar da perseguição. É o lugar onde começa as lutas. É o lugar onde começa o deserto. É o lugar onde começa as provações. É o lugar onde o menino, na fé, começa a pregar. Começa a trabalhar na igreja. Começa a chamar a atenção. E as pessoas, muitas vezes dentro do próprio convívio, já começam a querer matar. Eu sou de uma geração onde muitos pastores diziam: vamos cortar a asa desse menino para ver ele se batendo. Mas quando Deus tem chamada na vida de um homem, pode cortar uma asa pequena que Deus dá uma grande. Ei, eu vou dizer, corta a asa de um pardal, Deus dá uma asa de uma águia. Ei, levanta a sua mão.
Eis que te tomo pela tua mão e te digo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Haverá perseguição. Lá na empresa, quando você começar a destacar, vão te perseguir. Porque na sinagoga de Damasco ele começa a pregar e causa primeiramente admiração. Não é este que perseguia? O versículo 22 vai dizer que ele se esforçava muito para fazer o certo, ensinando as pessoas quem era o Cristo, se esforçando para fazer o certo. Mas mesmo assim, os judeus, os irmãos, perseguiram. Mesmo assim vieram os ataques, mas tudo, repita comigo, tudo faz parte do inverno. E o inverno vai passar, a luta vai passar, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Irmãos, eu vejo que até aqueles que me perseguiram me patrocinaram para eu chegar até aqui. Aqueles que nos atacaram, falaram mal de nós, tentaram nos matar lá no ninho. Era no ninho, irmão. Estava nascendo um grande apóstolo. Tentaram matá-lo. Estação Sinagoga de Damasco. É o lugar onde há armadilhas para te matar. Mas tem uma coisa, levanta a mão. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Ei, para o pastor estar aqui hoje, muitos laços foram quebrados, porque Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ei, quando você pensa que não tem ninguém, aparece alguém. Quando você pensa que está abandonado, de repente surge alguém no meio do caminho, disposto a te proteger, disposto a te esconder, disposto a te guardar, disposto a dizer para você: não temas, esse deserto vai passar, conta comigo. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Irmãos, sinagoga de Damasco, esse processo do começo. Irmão, tem gente que o pastor coloca para trabalhar na porta da igreja, ele já começa a ser alvo de ciúme. O pastor coloca para tocar, para ministrar um louvor, já começa a ser alvo de ciúme. Chega alguém aqui que Deus chama para tocar um instrumento, já começa a ser alvo de ciúme. No começo até aplaudem, mas quando vê que está se destacando, começa a perseguir. Mas nesta noite nós estamos dentro de uma igreja que estamos em campanha para dizer: o inverno vai passar, a perseguição vai passar, porque Deus tem algo maior na sua vida. Olha para o seu irmão e fala assim: você é vaso escolhido. Diga assim: só fica na posição, não saia não, que a vitória é certa em nome de Jesus. Ei, não saia da posição não, faz parte. Não precisa ficar com raiva de ninguém, não precisa desabafar nas redes sociais. O que você precisa é olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Mas irmãos, diz a Bíblia que as ciladas chegaram até Saulo, ao conhecimento dele. Versículo 24. E diz: como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida. Irmão, é o seguinte: os novos na fé são poucos hoje, porque talvez a gente mesmo está matando. Nós mesmos, irmão, não estamos conservando em vida. Vocês estão comigo aqui ou não? Há um espírito de Faraó para tentar impedir que essa igreja multiplique. E o espírito de Faraó funciona assim, ó: vamos colocar trabalho pesado neles, vamos oprimir o povo com trabalho. Pode ver, tem gente aí, irmão, que não consegue vir no culto, porque está rodando quase 24 horas trabalhando. Isso é peso de Faraó. Faraó morreu, mas o espírito dele continua atuando. Porque quando Faraó olha o povo e vê que o povo começa a multiplicar, ele vê que isso não é bom e ele tem uma estratégia: oprime o povo, que o povo para de multiplicar. Mas quanto mais oprimia, vou desse lado aqui, ó. Quanto mais oprimia, porque Deus é contigo, não te assombres, porque Ele é o teu Deus.
Ei, levanta a sua mão, dá um glória ao Senhor. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá na sua vida, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, eu te esforço. Será que tem crente adorando a Deus por isso? Eu te esforço, eu estou liberando palavra de bênção para a sua vida. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Plano frustrado, Faraó se levanta, chama 2 parteiras e diz para as parteiras: vocês que trabalham com as hebreias, a partir de hoje, sabe o que vocês vão fazer? Nascer menina pode deixar viver, agora se nascer menino, mata tudo. Mata eles. Por que, irmãos? Pergunta, por quê, pastor? Porque matar os meninos, porque os meninos levam a semente da geração futura. O objetivo de Satanás é destruir os meninos, é matar os meninos. Mas diz a Bíblia, estão comigo ainda? Que as parteiras temeram ao Senhor. Ei, então alguém estão entendendo? Olha para o irmão e fala assim: os meninos não podem morrer. Ei, não importa que inverno seja, nós vamos cobrir eles, nós vamos dar comida para eles, nós vamos esconder os meninos, porque o que precisa nesta geração é de parteiras que cuidam dos meninos, que não deixam os meninos morrerem. Diga assim: tentaram matar Saulo. Estava só no começo, ele era um menino começando a pregar dentro do cristianismo. Era um menino começando a pregar. Chegou o conhecimento dele. Guarda de dia e de noite. Revezamento. E aí diz a Bíblia. Joga no telão, por gentileza. 25. Olha aqui, irmãos. Tomando de noite, os discípulos. Tem discípulo aqui ou não? O desceram dentro de um cesto. Como que Moisés escapou da morte lá no Egito? Como que Saulo escapou da morte em Damasco? Sabe o que a igreja está precisando? De cesto. Faraó morreu, mas o espírito de Faraó está em atividade. Herodes morreu, mas o espírito de Herodes está em atividade. Mas quando querem matar os meninos, a igreja tem que ter cesto. A igreja tem que ter cesto. Ei, no final desta campanha, Deus está preparando o cesto nesta igreja. Ei, vamos fazer uma aliança aqui? Levanta a mão, vamos levantar a mão, diga assim comigo: aqui em Santa Cruz, a partir de hoje, nenhum menino morrerá. Olha para o seu irmão e diga para ele: aqui tem cesto. Desceu no muro, os guardas nem viram. Daqui a pouco chega alguém de Jerusalém: o que vocês estão fazendo aqui na porta? Estamos esperando Saulo. Vai sair aqui, não tem saída para ele, está fechado. Disse: não, está pregando lá em Jerusalém. Como que ele? Não passou aqui. Eles não sabiam. A igreja tem cesto. A igreja tem cesto. Ei, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Que cesto é este, pastor? Cesto da oração, cesto do jejum, cesto da consagração, cesto do compromisso com a nova geração, cesto do temor de Deus, cesto da misericórdia. Irmão, fala o nome do novo convertido, fale o nome daquele que está afastado, ministra na vida dele e diga, declare: Satanás não vai matar, Satanás não vai matar, em nome de Jesus. Nós vamos ver ele aqui domingo. Tem alguém me ouvindo aí ou não? Então, nessa terceira estação tem perseguição, nessa terceira estação tem laço de morte. Mas na terceira estação, Deus abre uma porta. Que porta é? Discípulos que têm cesto. Ei, você só está aqui hoje porque deram um cesto para o Senhor.
Deram um cesto para o senhor. Te esconderam, meu amigo. O senhor só está aqui hoje porque te esconderam. Eu só estou... Irmão, olha para o seu irmão. Fala para ele, você só está aqui hoje porque te esconderam. O objetivo de Faraó era te matar. O objetivo de Herodes era te matar. Irmão, repita comigo. Fala assim, Herodes pode muita coisa, mas não pode tudo. Matou Tiago à espada, quis matar Pedro também, mas a igreja tinha cesto. A igreja entrou em oração, a igreja fazia contínua oração por ele. De repente, ali dentro da prisão, uma luz cerca 4 quaternos de soldados, 16 soldados em volta, o homem algemado na mão, algemado no pé. O anjo chega, as algemas caem, os homens não veem nada, e ele diz, acorda Pedro, porque Pedro estava dormindo. E por que dormindo? Porque tinha uma igreja com cesto. Ah, meu Deus do céu, conta para a igreja, eu vejo que essa igreja é uma igreja em atividade, e essa campanha, meus irmãos, nós estamos encerrando com essa mensagem, para vocês entenderem, tem um processo de crescimento preparado para essa igreja, o tempo de inverno, o tempo onde vocês choram, cadê as almas? As almas vão chegar, porque quem gera a vida é o Espírito, mas a hora que chegar aqui, não deixa o menino morrer. Não deixa o menino morrer. Olha aí, irmãos. Pedro acorda, ele acordou, caiu as algemas e disse, cinge-te e me segue. Aí foi o anjo na frente e Pedro atrás. O anjo na frente e Pedro atrás. Chegou na porta de ferro. Garça tem PPA, porta de automática, mas naquela época a tecnologia já estava no céu. O anjo chegou, a porta se abriu por si só, igual porta de shopping, abriu por si só. O anjo na frente e Pedro atrás, porque a igreja orou. Diga assim comigo, Herodes pode muita coisa, mas não pode tudo. Deus entra com providência. Próxima estação, Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, versículo de número 26. E chegando, e quando Saulo chegou a, repita comigo, Jerusalém. Irmão, vocês percebem que a gente está no caminho? A gente saiu do caminho, depois nós fomos para a casa de Judas, depois nós fomos para a sinagoga de Damasco, agora nós já estamos em Jerusalém, é a casa dos apóstolos. Jerusalém é o berço do Pentecostes. Jerusalém é o local, irmão, da comunhão, do partir do pão, das orações. Quando chega em Jerusalém, Jerusalém se transforma para ele um local de rejeição. Pega na mão do crente e fala assim, deserto muitas vezes é rejeição. Você ser rejeitado onde você não esperava ser. E ser rejeitado por causa do seu passado. Ser rejeitado por causa daquilo que você foi. Ei, olha aqui para mim. O diabo conhece o teu nome, mas chama você pelo pecado do seu passado. Agora Deus conhece o teu pecado, mas já apagou ele, olha aqui, com o sangue precioso de Jesus, e te chama de filho nesta noite. Ei, levanta a sua mão que eu estou com unção profética aqui, ó, e te diz, eu já fui no teu futuro, já preparei a tua vitória, então siga-me, porque eu sou o seu pastor, e nada te faltará. Aleluia! Ele chega em Jerusalém, versículo de número 26 ainda, diz assim, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam por causa do passado, não crendo que fosse discípulo. Olha que deserto.
Os judeus não queriam mais ele. Os irmãos já tinha 3 anos de fé aqui. 3 anos. Já era obreiro. Só porta fechada, irmão. Eu lembro um dia no Belém que eu tentei falar com o pastor. Ele virou para mim e disse assim: o que você quer, rapaz? E saiu andando. Mas há pouco tempo atrás ele foi no meu aniversário me levar um presente e me pedir perdão. Porque são estações da vida. Você se sentir rejeitado é a pior tristeza. Chega todo empolgado, acabou de escapar, estão tentando matar ele lá em Damasco. Jerusalém vai ser meu abrigo. Chega em Jerusalém, não tem abrigo, porta fechada. O que fazer agora? Para onde ele vai? Diga assim: mas Deus, Ele cuida de nós. Jerusalém, irmão, é o lugar onde falta credibilidade e aceitação. Mas Deus levanta Barnabé. Eu já estou partindo para o encerramento. Deus levanta Barnabés. Deus levanta, olha aqui o versículo de número 27. Só porta fechada, diga comigo, porta fechada. Diga assim: rejeição. Mas Deus levanta Barnabé. Olha aqui, versículo de número 27. Diz assim: então Barnabé, tomando-o consigo. Isso é maravilhoso, irmão. Pega na mão do crente que está do seu lado. Fala assim: eu quero ser um Barnabé na sua vida. Ei, verdade, irmão. Fala: tomando-o consigo. O texto vai dizer assim, ó: o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele pregou ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28. E andava com ele em Jerusalém. Não, ele não ia lá falar assim: ó, está aqui, ó, ele vai pregar hoje. Não, eu vou ficar com você. Eu entro com você e eu saio com você. Ei, Barnabé já era um grande líder, já era apóstolo. O nome Barnabé significa filho da consolação. Ele era um levita natural de Chipre. Recebeu esse apelido de Barnabé dos apóstolos, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era filho do Paracleto, filho da consolação. Barnabé, você é um homem cheio do Espírito Santo, então você tem que chamar Barnabé. E ele tinha esse nome. Quando todos rejeitaram Saulo, ele disse: vem aqui, conta para mim seu testemunho, conta para mim tua causa. E ele contou, ele disse: deixa comigo. Bateu na porta lá dos apóstolos. Está aqui. Está aqui. Eu conheço ele. Não, mas da onde você conhece? Agora. Mas como nosso espírito está batendo. Será que ele não é um infiltrado? Será que ele não está mentindo? Ah, não sei não, hein? Não é que muitos falam? Será que se converteu de verdade? Será que é crente mesmo? Ou está escondendo aqui na igreja? Irmão, esses dias chegou lá na igreja uma moça com um histórico muito ruim. E eu fiquei indignado, porque tinha uma reuniãozinha, eu cheguei perto e disse assim: pastor, o senhor sabe onde ela trabalha? Sabe de onde ela veio? E daí? O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Ei, a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja precisa voltar a fazer discípulo. O Senhor não vai trazer gente perfeita para cá não. Perfeito é aquele que acha que é perfeito e não precisa de Jesus. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E as pessoas vão vir procurar Jesus aqui. E vão vir todo estragado, todo arrebentado. E quando chegar aqui, olha para o seu irmão e diga assim: precisa de Barnabé. Porque acusador tem muito, crítico tem muito.
Gente que o tempo todo fica olhando de um lado para o outro no culto, só para ver o que vai dar, só para ver que movimento é esse. Crítico, critica o pastor, critica a esposa do pastor, não sabe a luta que cada um tem na vida para chegar até aqui. Mas hoje, querido, o Senhor traz aqui para levantar, no final desta campanha, um exército de Barnabés. Irmãos, eu tenho uma série que eu preguei na nossa igreja, que é Barnabé discipula Saulo. E eu coloquei algumas características e eu dei uma pergunta que eu anotei aqui. Qual o maior discipulador que tem na Bíblia depois de Jesus? O maior, depois de Jesus, é Barnabé. Pois bem, irmão, ó, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por pessoas que ele discipulou. 14. O nome dele é citado 34 vezes no Novo Testamento, 29 só no livro de Atos. No final desta campanha, Senhor, levanta Barnabés. Levanta Barnabés. Porque na estação de Jerusalém, irmão, foi Deus que levantou um Barnabé para a vida de Saulo. O versículo 19 diz que falava ousadamente em nome de Jesus. Lá começou a pregar. Mas como novo convertido, irmãos, todo cheio de... Eu já fui assim. Pai. Primeira igreja que eu fui dirigir, era eu, minha esposa, as crianças, e mais 2 ou 3, eu olhava para o meu pastor lá do setor e dizia assim, ó, eu vou ter 500 membros lá no bairro. Ele disse, eu tenho 100 na central, rapaz. Você vai ter 500. Eu vou ter e todo abusado, sabe, arrumando problema com todo mundo e querendo fazer. Difícil, irmão. Sonhador difícil de lidar. E a Bíblia diz que Saulo era ousado, batia de frente com um. Lá em Damasco era judeu que queria matar ele, agora os gregos vão matar. A igreja percebeu e falou, Saulo, olha, está na hora de você ir para a maturação, filho. Eu tenho um amigo que falou que eles entraram na internet, compraram uma passagem lá no porto de Cesareia, falou, não, vamos mandar você para casa, você vai ter que ficar lá em Tarso, vai ver sua mãe, vai ver seus irmãos, ministério não é para você agora não. Estão entendendo ou não? Olha aí, o versículo 30, agora a próxima estação, diga próxima estação, é Tarso, lugar de maturação, é lugar de caverna, é lugar, irmão, de esconderijo. Olha que o texto diz, e sabendo porém os irmãos que queriam matá-lo, acompanharam ele até Cesareia. Acompanhar, vamos, não, a gente vai com você cedinho, está aqui a passagem, né? Eliel, não, você tem que ir embora, rapaz. Eu vou para Damasco. Não, você vai para Tarso, vai para lá. E ele foi para Tarso. Tarso é o lugar onde o inverno é mais forte, aonde a gente some. Tarso é o lugar que Paulo ficou de 8 a 10 anos sem ninguém falar dele. Em Tarso, irmão, não teve uma igreja pujante, não há registro de uma igreja pujante em Tarso. Uma cidade de cerca de 250 mil habitantes, uma Bauru, estava lá escondido, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ei, tem alguém aí? Parece que a promessa nunca vai chegar, né? Ei, vocês estão... Quem tem promessa aí? Levanta a mão. Parece que a promessa não vai chegar, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Eu vou pegar este ponto para contar um testemunho. Em 2002, logo após a pandemia, eu tive uma visão. Eu estava até querendo mudar de Garça, ver novos ares. Irmãos, eu me converti em Garça com 13 anos. Eu sou pastor da igreja que eu me converti, tirando 5 anos que eu congreguei com o pastor Antônio Ferreira Lopes em Sumaré. O restante, todo em Garça.
Ali em Garça eu fui separado para o diaconato, para o presbitério, para evangelista e depois ter a credencial trocado para pastor. Fiquei 17 anos, pastor, como evangelista. Ali em Garça, só ali. E eu me aposentei da Polícia Militar em 2019 e já comecei, eu preciso voar, preciso sair fora, preciso ver outros ares. E numa noite eu tive um sonho. Eu estava em cima de uma torre, a maior torre da cidade. E eu estava do lado do pastor José Satiro dos Santos. E o pastor José Satiro, eu nunca tinha conversado com ele. E ele estava comigo e falava assim: olha a cidade, Deus tem entregue essa cidade nas suas mãos. Naquela época nós tínhamos em torno de 300 membros. Ele disse: Deus tem entregue essa cidade nas suas mãos. E eu disse: Senhor, mas como? Ele disse, e ele pegou e pisou para fora da torre e começou a andar no ar. E ele disse: me segue, segue-me. E eu comecei a seguir ele, com medo. Ventava muito e eu via toda a cidade. A gente encontrava árvores secas e ele dizia: toca na árvore. E eu tocava na árvore, a árvore ficava verde. E as pessoas se alegravam embaixo. E ele dizia: onde os seus olhos estão alcançando, o Senhor tem entregue para você. Eu acordei da visão. E veio no meu coração: você tem que ir lá em Cúcuta, na Colômbia, e contar para o pastor a visão que eu te dei. Mas aqui, irmão, já saí com o coração queimando. Vou discipular, vou ensinar a igreja. E a igreja começou a crescer. Eu não estou aqui, meu Deus do céu, tem misericórdia. Me perdoa se você me entender mal. Eu não vim aqui para vender peixe de ninguém. Eu vim aqui para falar de Jesus, o que Ele é fiel para fazer. Mas, irmãos, a igreja começou a crescer. O ministério infantil, que tinha 40 crianças, foi para 100, 200 crianças. A igreja crescendo, e aquilo, vai no pastor Satiro, vai lá, conta para ele. E esse ano Deus me deu a honra. Eu falei: eu vou lá. Meu sobrinho, que é um empresário, comprou a passagem para mim e para minha esposa, nós fomos para lá. E eu pensando, como que eu vou contar para ele? Chegando lá, uma igreja enorme. Como que eu vou chegar nele? Mas quando chegamos no aeroporto, chegou a irmã e disse assim: o senhor vai almoçar com o pastor hoje? Eu disse: eu já fui almoçar com o pastor, eu e minha esposa. Eu e mais 2 pastores que chegamos no mesmo voo, fomos almoçar com o pastor. Ali as portas se abriram. Na quarta-feira, eu estava dentro do gabinete dele, contando para ele o sonho. E quando eu contei o sonho, eu disse: pastor, o senhor não precisa falar nada para mim, eu só vim aqui para te contar, foi o que Deus colocou no meu coração. Ele disse: pois bem, meu filho, eu vou te contar um testemunho. Em 1970, eu preguei na sua igreja. Antes de eu vir para a missão, eu fui pregar num congresso de jovens. Tinha cerca de 100 pessoas, uma igreja muito pequenininha, aonde é a igreja hoje. E naquela tarde, era uma tarde, Deus me deu uma visão, ele disse: eu vi essa igreja que você acabou de me mostrar aqui. E eu profetizei lá que Garça teria uma grande igreja, uma catedral. E ele disse que quando ele entregou o microfone para o pastor pegou o microfone e disse assim: aqui em Garça, você deve ter tido visão de outro lugar. Eu não estou conseguindo fazer nem essa igrejinha aqui. E ele disse que ficou triste. 4 anos depois, 74, um ano antes dele ir para Colômbia, ele foi pregar em outra igreja. Chegou lá, o pastor estava lá. Na hora de apresentar ele, o pastor disse: esse menino aí foi lá em Garça e profetizou que Garça vai ter uma grande igreja. E todo mundo caiu na risada. E ele disse: faz 55 anos que eu profetizei. E eu estava esperando que alguém viesse aqui e me mostrasse. A profecia cumpriu. Ei, eu sei que este lugar é lugar de profecia. Eu estou aqui para te dizer, querido, vai passar o tempo que passar. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Só espera, aguarde.
Não é coisa de homem, irmão, não. Levanta a sua mão. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim será a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca. Nos coloquemos de pé com permissão do pastor. A palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará tudo para a qual eu a enviei. A palavra dá semente ao que semeia, dá pão ao que come, a plenitude do Espírito Santo reservada para esta noite em nossa vida, porque fiel é o que prometeu, 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 fiel é o que prometeu. Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado, diga para ele: a palavra vai cumprir, a palavra vai cumprir, a palavra vai cumprir, a promessa vai cumprir. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu estou aqui vivendo promessa de Deus, eu estou liberando palavra de vida para você. Promessa, promessa. Aleluia! Ministério de louvor, com permissão do pastor. Irmão, primeira coisa, diga assim comigo, diga assim comigo, diga assim, ó. Toda guerra começa com palavras. O diabo está falando muita coisa para você. O diabo tem te atacado sua mente de muitas maneiras, dizendo que é o fim, que tudo aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, que é só deserto, é só inverno. Mas eis que o inverno vai passar. Vai passar. E a promessa de Deus vai cumprir. Eita, levanta a sua mão. Sua boca vai se encher de riso. Ei, eu estou liberando, é palavra. Tua língua de cânticos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso estão alegres. E você vai dizer com efeito, verdadeiramente, grandes coisas, grandes coisas. É 6 horas da tarde ainda, estamos tranquilos, né, pastor? 6 horas ali. Grandes coisas fez o Senhor. Ei, o relógio de Deus não para. Ele é fiel para cumprir. Ei, aponta o dedo de profeta. Faz cara de profeta, irmão. Não faz cara de bobo, não. Faz cara de profeta para quem está do teu lado. Aponta o dedo e diga para ele assim. Se não for te atrapalhar, diga: o tempo de Deus vai chegar. A estação da tua vitória está chegando. Ei, é Antioquia. A próxima estação é Antioquia. Ei! Atos capítulo 11, a igreja se espalha por todos os lugares devido à perseguição de Jerusalém. Diz a Bíblia que alguns de Cirene e de Chipre entraram em Antioquia e começaram ali a falar, a anunciar este nome que estamos anunciando hoje aqui. Entraram na cidade de Antioquia e começaram a falar, e diz a Bíblia que a boa mão do Senhor era com eles. E muita gente se juntou, se converteu e chegou a Jerusalém, na igreja sede, dizendo: Antioquia recebeu a palavra. Mas tem um monte de grego crente lá. Está uma mistura a igreja lá. Quem que a gente manda para lá? Pedro falou: eu não vou. E já tive problema com isso aí lá no capítulo 10. Eu não vou, não. Já tive problema lá com a casa de Cornélio. Quem que vai? Disse: olha, está tudo misturado. Manda o pastor Barnabé. Eu vou, joga no telão. Eu acho que é versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Por gentileza. 11. E havia entre eles alguns varões de Chipre, chegando na cidade de Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. 21. E a mão do Senhor
era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava aonde? E enviaram para lá Barnabé, o qual, quando chegou em Antioquia, ele não viu defeito. Ele viu graça. Ele viu a graça de Deus e se alegrou e exortou, animou a todos, disse: não desista não, continue com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Ei, pastor, eu estou sentindo graça para dizer isso para vocês. Igreja do Senhor de Santa Cruz, eu vejo graça de Deus aqui. Só faça uma coisa: permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Deixa dele não. Continua. E muita gente se uniu ao Senhor. Que Barnabé não atrai para ele, Barnabé atrai para Cristo. 25. Aí vem. Próxima estação. Estação Antioquia. Estação Antioquia é o lugar aonde a promessa vai se cumprir. E partiu Barnabé para buscar para Tarso. O que ele foi fazer em Tarso? 10 anos depois, a buscar. A palavra buscar aí é procurar. Não, é buscar, é procurar com intenção de encontrar. 200 mil habitantes. Ele olhou a igreja de Antioquia e falou assim: não, tem uma pessoa que precisa estar aqui. Tem uma pessoa esquecida que está passando por um inverno. Eu vou buscar ele. 250 quilômetros, 6 dias de viagem, mas com propósito. E diz a Bíblia: e achando. Não convidou não. Não convidou não. Ele disse: achei teu lugar. Achei teu lugar, irmão. O Senhor está enviando Barnabé para os 4 cantos dessa cidade. Você vai sair daqui como um Barnabé. Você vai buscar aqueles que estão no ostracismo, escondido no deserto, e vai dizer: o Senhor te chama. Ei, Antioquia está te esperando. Este lugar é Antioquia hoje. Antioquia é esta casa. E achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano reuniram naquela cidade e ensinaram. Quem que ensinou? Barnabé e também Saulo. Muita gente. E aí vocês vão ler comigo todos juntos. 1, 2, 3. Vamos lá, como crente pentecostal. Será que só eu que estou pentecostal aqui? E eu e o pastor? Não. Vamos lá, 1, 2, 3. Chegou a hora. Pastor, pode chamar para frente? Quem está na campanha, vem aqui. Se aproxima aqui. A sua Antioquia está chegando. Vocês vão entregar agora a campanha. Vocês ouviram muitas palavras aqui proféticas. E a mensagem hoje para você é essa: não desista. São os processos da vida, mas Deus faz de você hoje um Barnabé. Você vai frutificar. Ei, você vai crescer. O nome do Senhor será glorificado na sua vida.
passa no